Olá, prezadas alunos, prezados alunos, bem-vindos a mais uma aula dessa semana, onde a gente está estudando a reprodução humana. E nessa aula a gente vai estudar especificamente a fisiologia da gravidez, parto e lactação. Para que a gravidez aconteça, é necessário que ocorra a fecundação, ou seja, o encontro entre o espermatozoide e o óvulo. O óvulo ele tem que ser fecundado pelo espermatozoide. Esse espermatozoide, quando ele ganha o trato reprodutor feminino, ele ainda está em fase de maturação. Então, ele finaliza esse processo de maturação dentro do trato reprodutor feminino, o que faz com que ele ganhe mais motilidade, ou seja, que aumente a sua capacidade de se movimentar. Com isso, ele consegue se movimentar até as trompas uterinas, onde eventualmente ele encontra um oócito. Quando ele se aproxima desse oócito, a cabeça do espermatozoide libera algumas enzimas que vão separando essas células da coroa radiada que envolvem o oócito. Quando então esse espermatozoide entra em contato com essa camada mais interna, que é a zona pelúcida, ele causa algumas modificações nessa camada, impedindo que outros espermatozoides eventualmente também fecundem o mesmo óvulo. Então, normalmente é isso que acontece. Depois de um tempo, então, as membranas do espermatozoide e do oócito se fundem, fazendo com que o material genético dos dois sejam compartilhados. Tudo bem? Isso, então, acontece, como eu já sinalizei para vocês, nas tubas uterinas, normalmente no terço distal das tubas uterinas. Após a formação, a fecundação, essa célula começa a se dividir, a se proliferar, formando o zigoto, que vai caminhando, vai se deslocando ao longo da tuba uterina por volta de 3 a 4 dias, continuando a sua proliferação. Em um determinado momento, ele adquire uma estrutura, uma configuração, uma organização estrutural e ele passa a ser chamado de blastocisto. Esse blastocisto continua, então, caminhando pelas trompas uterinas até chegar na cavidade uterina e dá início ao processo de implantação. O blastocisto, então, ele começa a entrar dentro do endométrio, ou seja, a camada interna da parede uterina. Nesse momento em que o blastocisto encontra o endométrio, as células superficiais do blastocisto, que são os trofoblastos, começam a se diferenciar em dois tipos celulares, que é o citotrofoblasto e o sincício trofoblasto. Essas células têm uma característica extremamente importante, que é o fato de produzir e secretar um hormônio específico da gravidez, que é a gonadotrofina coriônica humana, o famoso HCG, detectado no exame sanguíneo que diagnostica a gravidez, a gestação. Além de ser importante para diagnosticar a gestação, a maior importância desse hormônio, na verdade, se deve ao fato dele inibir a morte do corpo lúteo. Se vocês se lembrarem da aula passada, vocês vão se lembrar que após a ovulação, o folículo é transformado no corpo lúteo, que é quem secreta aquela maior parte de estrógeno, mas principalmente de progesterona. E a principal função da progesterona é a manutenção do endométrio, entre outras coisas. Porque com a queda da progesterona, a gente tem a descamação endometrial. Então, nesse momento, não é nada interessante que a gente tenha uma queda de progesterona. E o corpo lúteo, ele tem uma vida pré-estabelecida. Ele entra em apoptose, em morte celular, após o 12º dia da ovulação. Para que isso não aconteça, o HCG, secretado por essas células do blastocisto que entraram em contato com o endométrio, começam a secretar, então, o HCG, que impede a morte do corpo lúteo, que permanece a sua produção de estrógeno e progesterona, que vai deixar a musculatura do útero silente para o desenvolvimento adequado desse embrião e o endométrio íntegro, mais do que íntegro, se proliferando e se modificando para tornar as condições uterinas adequadas para o desenvolvimento desse embrião. Isso permanece pelos primeiros 3 meses, Então, a gente tem uma grande secreção de HCG nos primeiros 3 meses, quando o corpo lúteo é o principal responsável pela produção da progesterona. Depois disso, a formação da placenta já está suficiente para se responsabilizar
pela produção necessária de progesterona para a manutenção do endométrio. Então, após o 3º mês, a placenta já está suficientemente formada e é capaz de produzir quantidades suficientes de diversos hormônios, mas aqui no caso a gente está sinalizando a importância da progesterona para isso. Essa massa interna do blastocisto é quem vai dar origem ao embrião propriamente dito e ao feto, né? Vai sofrer diversas divisões e diferenciações no processo de desenvolvimento ao longo desses 9 meses, que vai dar a formação fetal. Muito bem, e qual é a conexão entre a mãe e o feto? Nessa figura aqui, a parte inferior, a gente pode visualizar a parte do útero com a placenta, as membranas fetais, o feto e aqui o cordão umbilical. Então, a relação entre o feto e a mãe se dá por meio do cordão umbilical e da placenta. O cordão umbilical, nesse aumento aqui, a gente consegue visualizar que ele é formado por 2 artérias que levam o sangue fetal à placenta. Esse é um sangue pobre em oxigênio e pobre em nutrientes. Esse sangue é levado até a placenta, onde é capilarizado, realiza as trocas entre a vascularização endometrial, que é onde essa placenta está aderida, inserida, e retorna então para o feto pela veia umbilical, que é uma única veia, rico em oxigênio, nutrientes, hormônios, ou seja, rico nas substâncias necessárias para o desenvolvimento fetal. Tudo bem? Ao longo da gestação, a gente tem uma flutuação de diversos hormônios. Nesse gráfico, eu vou mostrar alguns hormônios principais. Já mostrei para vocês que a gonadotrofina, já falei para vocês que a gonadotrofina coriônica, ou seja, o HCG, ele tem um pico de secreção nos primeiros 3 meses, nas primeiras 12 semanas gestacionais. Depois ele cai e a gente tem estrógeno e progesterona que aumentam ao longo de toda a gestação. Esse aumento se dá pela maior produção desses hormônios pela própria placenta, que é uma grande glândula endócrina, entre outras coisas. O estrógeno e a progesterona são os principais responsáveis pela maioria das modificações e das adaptações gravídicas ao longo da gestação. O organismo materno ele sofre modificações tanto físicas, né, anatômicas e estruturais, como funcionais, né? Vamos destacar aqui algumas dessas modificações que ocorrem ao longo da gravidez, né? Então, as mamas, elas acabam o seu processo de maturação e desenvolvimento. As glândulas mamárias se desenvolvem e se tornam capazes de secretar o leite. Os ductos aumentam seu comprimento e quantidade, enfim. Existe a finalização da maturação das glândulas mamárias para que elas se tornem aptas a produzir e a secretar o leite materno, né? A gente tem um aumento, vendo o coração, a gente lembra que a gente tem um grande aumento do volume sanguíneo, né? Um grande aumento da vascularização de alguns tecidos, formação de novos vasos, principalmente no útero, na placenta. A gente tem toda uma reorganização cardiovascular fundamental para o desenvolvimento da gestação. Temos também no sistema digestório uma diminuição da motilidade pela presença da progesterona. Ela deixa o trato gastrointestinal mais lento, por isso que muitas grávidas reclamam de constipação durante a gravidez, porque a musculatura lisa fica silente, fica mais quieta, diminui os movimentos peristálticos, dificultando o deslocamento do bolo alimentar ao longo do trato gastrointestinal. Além disso, com o tempo, o aumento do volume uterino comprime o estômago. Isso faz com que a mulher também, mais na segunda metade da gestação, possa relatar a sensação de azia causada por eventuais refluxos pelo aumento da pressão no estômago, por conta do aumento também do volume uterino, né? Uma outra coisa, claro, o aumento do volume abdominal e a compressão da bexiga. A bexiga fica abaixo do útero, ela é comprimida pelo aumento do peso uterino. Isso também faz com que a frequência de micção da mulher seja maior. Tudo bem? Temos alterações estruturais nos ligamentos que se tornam mais frouxos, né? Uma reorganização, uma abertura dos ossos da bacia da mulher, permitindo a acomodação fetal por conta do seu crescimento ao longo desse período. Temos também uma maior ventilação pulmonar, a progesterona faz uma broncodilatação, o que permite que a mulher aumente a sua oxigenação, uma vez que a demanda dela está muito aumentada por conta do aumento dos tecidos corporais dela própria, a presença de uma placenta e do feto. Muito bem.
Algumas modificações posturais também são bastante notadas, né? Nós temos com o crescimento abdominal um deslocamento do centro de gravidade. Para ela reorganizar o seu centro de gravidade, ela aumenta a sua lordose, ela faz uma hiperlordose à gestante. Essa é a causa da maioria das reclamações de dores nas costas, né? De lombalgia por conta do crescimento do útero, né? A outra, ela aumenta a sua base para aumentar a sua capacidade de equilíbrio. Ela distancia os pés, tanto na posição parada como caminhando. Isso faz com que ela aumente a sua base e melhore o seu equilíbrio, já que ele está dificultado também pelo aumento do volume uterino e deslocamento do eixo de gravidade, do centro de gravidade. Outra característica também muito evidente, né, da gestação é o ganho de peso. Esse ganho de peso ele é em função do aumento de diversos tecidos, de diversos fatores, não é só aumento de tecido gorduroso, né? De onde vem, então, o aumento de peso e qual é o ideal que a mulher ganha ao longo da gestação? Já adianto para vocês que o ideal é em torno de 12 a 13 quilos. Por que ela ganha esses 12 a 13 quilos? Olha só, o feto contribui em aproximadamente no final da gestação, na 40ª semana, com em torno de 3,5 kg. A placenta, 650 gramas. O líquido amniótico, mais ou menos 800 gramas. O útero, quase 1 quilo, ele aumenta, ele hipertrofia, tanto musculatura uterina como tecido endometrial. A mama também aumenta muito de volume, ela armazena líquidos, substâncias, mas ela também aumenta a multiplicação das suas células, das suas glândulas, do comprimento dos seus ductos. Já falei para vocês que o sangue aumenta bastante, o volume sanguíneo aumenta bastante, contribui com 1,5 kg desse peso corporal total. Fluido extravascular também aumenta, também 1,5 kg é bastante. E de reservas maternas de gordura, necessariamente, aumenta apenas 3,5 kg, mais ou menos, né? Perfazendo um total de aproximadamente 13 quilos, em média. A maioria dessas estruturas, por exemplo, feto, placenta, líquido amniótico, esse peso é eliminado assim que o bebê nasce. O restante é em poucos dias. E essas reservas maternas ao longo dos primeiros meses após o nascimento do bebê. Bom, então nós chegamos à fase do parto. O que é o parto propriamente dito? É a expulsão do feto das membranas fetais, né, e da placenta. E isso acontece pelo canal de parto, que é formado aqui principalmente pelo colo uterino e pela vagina. Isso acontece em função de contrações uterinas vigorosas e o que caracteriza esse parto é a principal característica do parto é a presença de contrações uterinas rítmicas. E esse intervalo entre essas contrações, eles vão diminuindo ao longo do processo e as contrações vão ficando também mais intensas. E com isso o feto vai se deslocando dentro da cavidade uterina, passando pelo canal de parto, ocorrendo a expulsão fetal, seguida da expulsão da placenta. Bom, o que deflagra o início do trabalho de parto ainda não é totalmente estabelecido. São vários fatores que contribuem para o determinismo do parto, que deflagram esse início do trabalho de parto. São sinalizadores químicos e eventos mecânicos. Esses sinalizadores químicos podem ser provenientes tanto da mãe como do feto. Então, é um conjunto de sinalização química que promove, então, o início do trabalho de parto. Nesse cenário, um dos principais causadores, principalmente do final do trabalho do parto, é um mecanismo de retroalimentação positiva, onde a gente tem a presença de um hormônio importante que é a ocitocina. Vamos então desenhar como se dá esse reflexo de retroalimentação positiva, que é um exemplo raro no nosso organismo, a gente encontra normalmente mais feedbacks negativos. Então, esse é um ótimo exemplo de um feedback positivo. Nós temos o início de algumas contrações que desencadeiam a descida do feto para a parte inferior do útero, em direção ao colo uterino. Com isso, o colo uterino se distende pela presença do feto. A própria distensão do colo uterino, por si só, já causa um aumento das contrações uterinas.
Mas, mais vigoroso do que isso, é o fato do estiramento do colo uterino estimular a neurohipófise a secretar a ocitocina. A ocitocina é um poderoso estimulante das contrações uterinas. Além disso, a ocitocina estimula na parede do útero a liberação de uma substância chamada prostaglandina, que também tem uma eficácia grande de promover contrações uterinas vigorosas. Então, essas contrações uterinas bastante estimuladas, bem vigorosas na presença de ocitocina e de prostaglandina, fazem com que o feto se desloque ainda mais e desça mais ainda em direção ao colo uterino. Isso faz com que o colo uterino se estire mais ainda, promovendo maior liberação de ocitocina, concomitante à de prostaglandina, aumentando mais ainda as contrações uterinas e assim por diante. Esse feedback positivo faz com que finalmente ocorra a expulsão fetal, né? O nascimento do feto e depois a expulsão da placenta. É bom lembrar que essas contrações uterinas, mesmo após a expulsão fetal, elas permanecem. Algumas mulheres nem percebem, não relatam a percebê-las, mas elas permanecem e estão extremamente importantes. Claro que para a expulsão da placenta, mas mesmo depois disso, elas, além de participar da involução uterina, a grande importância dessas contrações é o fato de que elas comprimem os vasos endometriais que foram rompidos, avulsionados pelo deslocamento da placenta, impedindo que ocorra uma hemorragia importante. Tudo bem? Muito bem, logo após esse evento, então, nós temos o início da lactação. A lactação ela é possível porque, ao longo da gestação, os altos níveis de estrógeno e progesterona fizeram com que a mama se desenvolvesse, se maturasse e ganhasse características necessárias para a produção do leite. A gente também tem uma quantidade grande de prolactina, que é o hormônio que estimula a síntese de leite pelas glândulas mamárias. Mas por que durante a gestação, já que a gente tem a mama preparada e a presença de prolactina, por que normalmente não se tem a produção de leite? Porque apesar delas estimularem o desenvolvimento dessas células, dessas glândulas que vão secretar o leite, elas inibem a secreção desse leite. Com a retirada da placenta, que é quem secreta a grande quantidade de estrógeno e progesterona, a gente tem uma queda importante desses dois hormônios que deixam de inibir, então, as células que secretam o leite, né? Aquelas células epiteliais dos alvéolos das glândulas mamárias que vão produzir e secretar o leite aqui na luz dos alvéolos. Muito bem. E aí, então, a glândula está preparada e liberada para produzir e secretar o leite quando na presença de um estímulo adequado. Que estímulo é esse? Bom, nesse cenário é fácil da gente entender o reflexo neuroendócrino da lactação, que na presença de um estímulo extremamente importante, que é o estímulo de sucção dos mamilos, onde a gente tem mecanoceptores que levam essa informação sensorial a centros encefálicos superiores, que vão estimular o hipotálamo a secretar, a produzir, a sintetizar ocitocina, que vai ser secretada, então, pela neurohipófise, né, ou pela hipófise posterior, e a ocitocina vai chegar pela circulação, é claro, nas mamas, que tem aquelas células mioepiteliais que envolvem as glândulas matérias, promovendo a contração dessas glândulas mioepiteliais. Como os alvéolos estão cheios de leite, o leite com essa contração será ejetado. Então, a ocitocina, por meio do reflexo de sucção, promove a ejeção do leite materno. Ao mesmo tempo, esse reflexo esse estímulo de sucção vai nos centros encefálicos superiores inibir algumas células que produzem um hormônio que inibe a prolactina produzida pela hipófise anterior. Então, a prolactina, que estaria inibida pelo hormônio inibidor da prolactina, deixa de ser inibida pelo estímulo de sucção. E aí, então, ela é produzida e secretada pela hipófise anterior, pela adenohipófise. E a prolactina, então, o aumento da prolactina, então, chega aqui às glândulas mamárias, células epiteliais das glândulas mamárias, estimulando a produção do leite.
Então, com o mesmo estímulo, que é o de sucção, nós temos, por meio reflexo, o aumento da secreção de ocitocina e prolactina, responsáveis especificamente pela ejeção e produção do leite materno. É bom a gente lembrar que não é necessário não apenas a sucção pode promover a produção e ejeção do leite. Eventualmente, estímulos emocionais ou sonoros condicionados, no caso, podem também deflagrar esse reflexo. Apenas o choro da criança, escutado pela mãe, às vezes é suficiente para que ela inicie a secreção e a ejeção do leite. Ou ela pensar no filho, ou o horário da mamada estabelecida está próximo, pode ser o cenário suficiente para também deflagrar esse processo. Por outro lado, na contramão, também situações de estresse e de depressão, situações emocionais intensas podem inibir a produção e a secreção do leite, mesmo na presença, eventualmente, do estímulo mecânico de sucção. Tudo bem? Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Nos vemos na próxima aula. Obrigada.